Amada igreja, com a paz do Senhor. Oh glória, que alegria estar aqui, retornar a esta casa. Meu coração se alegra muito. Mas para adiantar, abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4. Enquanto você encontra aí, eu aproveito para fazer os meus agradecimentos ao Senhor que nos conduziu em proteção e nos dá esse privilégio de estar aqui servindo na sua casa. É a graça e a misericórdia dele que tem nos sustentado. A graça tem te sustentado? Foi a graça que te trouxe até aqui? Tem gente que veio carregada só pela graça. Cadê você que veio só pela graça? Aleluia. Estou acompanhada do meu esposo, como já foi dito, um companheiro de ministério. Estamos juntos nessa caminhada. E assim da minha filhinha Esté, que está aqui na minha barriguinha, 7 meses dando lugar com a mamãe. E ela aqui está junto comigo. Tem 2 pessoas pregando nessa noite. Agradecer ao pastor Jonatas, pastor presidente dessa igreja, que nos confiou mais uma vez essa oportunidade. Ao convite da missionária Carol, uma mulher de Deus, que o Senhor entregou essa visão a ela. E essa visão foi me repassada com muita responsabilidade. Eu pretendo trazer para vocês aqui um material que o Senhor me confiou. Pela madrugada ele me direcionou a esse texto. Eu tenho certeza que ele falará ao nosso coração de uma maneira diferente. Então eu preciso que nessa noite você abra seu coração, abra sua mente, porque ele quer falar conosco. Antes dele falar conosco como mães, ele fala conosco como filhos, como servos, como alguém que tem separado um propósito muito grande para a nossa vida. Tem alguém aqui que não tem filhos? Levante sua mão. Quem não tem filhos e que é casada. Quem não é casada, abaixa a mão. Não tem filhos. Pronto. Quem ainda não é casado, levanta a mão. Pronto. Quem não é casado vai se preparar para o casamento. Vai se preparar para aquilo que Deus separou como um propósito para a sua vida. A gente vai chegar lá. Quem ainda não é casado já vai entendendo a sua missão e de agora já vai se organizando. Quem é casado e ainda não tem filho, Deus já está ministrando no teu coração nessa noite, para que você, ao receber o seu filho, você saiba como se proceder, como ensinar, como educar os seus filhos. Quem aqui tem pelo menos um filho? Pelo menos um. Agora baixa a mão. Todos que têm filho, levanta a mão. Veja que nós estamos aqui em maioria. Praticamente, se eu fosse dar uma porcentagem aqui, 80% da igreja, ela tem filhos. E eu queria fazer mais uma pergunta. Quem aqui já teve uma oração respondida pelo Senhor? Levante sua mão. Quem já teve uma oração respondida? Levante sua mão, levanta lá em cima. Levanta a mão, quem já teve. Eu posso ver aqui nos meus olhos, pelo menos 99% aqui já teve uma oração respondida. Sabe o que isso significa? Que independente do cenário que a gente está e da situação que a gente se encontra, Deus está sempre atento a ouvir a nossa oração. Então, quem já encontrou o texto, fique de pé em nome de Jesus. Vou pedir para o irmão Márcio, que recebeu o slide aí, coloque aqui no telão, por favor. Irmão Márcio, me ajude aí, varão de guerra. Aleluia. Tu me ajuda aí. É uma temática muito complexa, porém muito eficiente e necessária para que a gente entenda a realidade que nossos filhos estão inseridos. E não somente eles, todos nós precisamos estar alertas a tudo que vai ser dito aqui nessa noite, porque essa temática não afeta somente a eles são o alvo principal, mas está também direcionada à nossa vida como indivíduo. Amém? Amém. Cadê varão? Botou aí, 2 Reis 4:20. Nós vamos ler o 4:20 e depois a gente vai seguir a leitura. E ele tomou e a levou a sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou sobre ele a porta e saiu e chamou seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. Ela disse: tudo vai bem. Então abardou a jumenta, disse ao seu moço: guia e anda e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao Monte Carmelo. Sucedeu que, vendo ao homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo, com o teu marido? Vai bem com o teu filho? E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés. Mas chegou Geazi para retirar.
Disse, porém, um homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela: pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão e vai. E se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido, e voltou a encontrar-se com ele, e lhes trouxe aviso, dizendo: não despertou o menino. Chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre ele ambos, e orou ao Senhor. Subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo sua boca sobre a boca dele, e seus olhos sobre seus olhos, suas mãos sobre as suas mãos, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir. Se estendeu sobre ele, então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-a. E veio a ele e disse: toma o teu filho. E veio ela e se prostrou aos seus pés e se inclinou à terra e tomou o seu filho e saiu. Glória a Deus. Vamos orar? Sei que já foi orado, mas vamos orar mais uma vez, que oração é sempre bom e sempre tem resposta. Enquanto isso, varão, deixa o slide aí aberto, tá bom? Senhor, meu Pai, nós queremos te glorificar nesta noite. Sabemos que a tua palavra é viva e eficaz, e nos colocamos aqui rendidos à tua vontade, rendidos ao teu querer, rendidos ao teu efetuar. Vem e opera, Senhor Deus, com sinais e maravilhas. Trabalha no íntimo do nosso coração e da nossa mente. Vem com o poder da tua palavra transformar a nossa personalidade, o nosso caráter, as nossas atitudes. Nos torna, Senhor, servas melhores, filhas melhores, mães melhores. Nos prepara, Senhor Deus, para cumprir o teu propósito. Senhor, em nome de Jesus, que toda mente agora seja cativa à tua palavra, que toda distração caia por terra em nome de Jesus, e aquelas que não estão interessadas no tema, que sejam despertadas agora pelo poder do teu nome, para prestar atenção, absorver e praticar esta palavra. Espírito Santo de Deus, coopera neste lugar e convence-nos, Senhor Deus, aonde precisamos melhorar, o que precisamos fazer. Em nome de Jesus, levanta mulheres fortes, levanta um exército de mulheres decididas a lutar pelos seus filhos, até aqueles que já estão mortos espiritualmente, mas que hoje decidiram se encontrar na tua casa, estão aqui buscando, Senhor, a tua face, e nós cremos no teu poder, nós cremos que o Senhor está ouvindo, e nós cremos na tua resposta. Senhor Jeová, nós te clamamos nessa noite, vem com poder e glória neste lugar, e aonde estiver cada filho, vai marcando encontro agora. Aonde estiver cada filho, vai blindando agora. Aonde estiver cada filho, vai transformando agora, no nome, na autoridade, no teu sangue, Jesus Cristo. E vai acalmando a alma desta mãe, vai acalmando a mente desta mãe, vem trazendo paz, vem trazendo confiança a essa mãe. Em nome de Jesus, é o que nós oramos, Senhor, e te agradecemos por tudo. Quem concorda, diga amém. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Aleluia. A gente acabou de ler um texto que vai falar sobre a mulher sunamita, uma mulher muito conhecida por todos nós, por ser uma mulher prestativa na obra do Senhor, uma mulher que não mede esforços para servir ao profeta, uma mulher conhecedora da lei, mas também o texto vai nos revelar que ela não tem uma descendência. E é uma das poucas vezes, e na minha visão, a única vez que a Bíblia vai retratar uma mulher que é impossibilitada de gerar filhos, não por causa da sua limitação física e nem porque Deus cerrou a sua madre e lhe deixou estéril, mas por conta do seu marido que já era idoso. Então, quando o Senhor decide, através do profeta Eliseu, entregar-lhes um filho, um milagre se estabelece sobre aquela casa, um milagre se estabelece sobre aquela família. A mulher sunamita,
é uma mulher que desejava filhos, mas já tinha sido enganada por muitas pessoas. Muitas promessas já tinham sido feitas. E quando o profeta chegou querendo retribuir aquilo que ela tinha feito, o que é que ela tinha feito? Ela tinha construído um quarto, um cenáculo. Obrigada, mulher de Deus. Um cenáculo, ela tinha construído um local para que todas as vezes que ele passasse ali em direção ao Monte Carmelo, ele tivesse um lugar confortável, um lugar de privacidade, um lugar que lhe concedesse não somente um pão, mas também tudo o que ele precisava para exercer o seu ministério. E eu estou diante de mulheres aqui, eu estou diante de pessoas aqui que não medem esforços para servir a Deus, que não medem esforços para estar na casa do Senhor, mulheres que estão dispostas a entregar não somente o que tem, mas o melhor do que tem. Eu estou diante de mulheres que estão aqui porque o Senhor trouxe para recompensar os seus feitos, para te trazer à memória que o teu filho foi o Senhor quem deu, foi o Senhor quem te colocou, foi o Senhor que abriu a tua madre, foi o Senhor que operou um milagre. O Senhor reconhece os teus feitos. Quando ela serve ao profeta, ela serve diretamente a Deus no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, quando nós servimos a obra do Senhor, quando nós servimos a sua casa, nós estamos também servindo diretamente a Ele. Colossenses vai dizer que tudo que nós fazemos, precisamos fazer com todo o nosso coração, como quem está servindo a Deus e não aos homens. Então tudo que Ele nos confia, a gente está servindo ao Senhor. Então se Ele te entregou um filho, Ele entregou a você algo muito precioso. O que acontece que na narrativa dessa mulher, de forma rápida eu vou pincelar, porque a gente vai trazendo exemplos aqui adiante. Esta mulher, ela tem uma necessidade agora muito brusca, que de repente seu filho vai falecer. De repente ele sente uma dor muito forte na sua cabeça e ele vem a falecer. O pai do menino leva até ela, ela coloca sobre os seus joelhos no quarto. Quando ela faz essa atitude, quando ela toma esta atitude, ela está revelando a mim e a você algo que a gente faz todas as vezes que algo dá errado, todas as vezes que algo acontece que não vai de acordo com os nossos planos. Ninguém programa morte, ninguém programa enfermidade, ninguém programa problema no filho, ninguém programa as coisas ruins e negativas, mas elas acontecem. Muitas delas vêm de repente. Muitas delas vêm sem avisar, algumas vêm avisando, algumas vêm com sinais, algumas vêm com uma forma de uma enfermidade. Algumas vezes você observa o seu filho precisando de um conselho, precisando de uma ajuda, com influência ruim no colégio. Você observa que está acontecendo alguma coisa estranha, você está vendo. Às vezes tem sinal de enfermidade e às vezes já chega a criança morta nos seus braços. Às vezes essa morte não é física, estabelecendo uma morte literal, mas ela tem o seu sentido metafórico, um sentido emocional, uma morte sentimental, uma morte espiritual. E você começa a observar que aquela criança não tem mais o mesmo vigor, aquela criança não tem mais a mesma atitude, aquele adolescente já não vive do mesmo jeito. E aí você precisa decidir o que vai fazer diante dessa situação. Como você, uma mulher de Deus, como nós, como mulher de Deus, vamos nos prostrar, vamos nos conduzir, vamos nos direcionar. Porque se uma coisa a gente aprende com a sunamita, é que ela não ficou inerte, ela não ficou paralisada, ela não recebeu a notícia e ficou sem fazer nada. Muito pelo contrário, sua primeira atitude foi colocar sobre os seus joelhos. Efésios capítulo 3 deixa a narrativa, deixa escrito o seguinte: por esta causa eu me ponho de joelho. O apóstolo Paulo está escrevendo e está relatando esse acontecimento, porque quando a gente coloca sobre os nossos joelhos, nós sabemos que há uma resposta do céu. Quando nós colocamos sobre os nossos joelhos, nós sabemos que o Senhor entra em cena, o Senhor entra em providência. Mas uma coisa interessante, que apesar de ela ter colocado sobre os seus joelhos, o menino não voltou à vida. Então ela precisou tomar uma outra atitude. A gente vê aqui algo sendo estabelecido para que a gente aprenda. Precisamos orar, precisamos exercer a teoria do que a gente aprende, mas também precisamos praticar. E às vezes vai ser necessário que não somente a oração esteja sobre a nossa vida, mas também a atitude de resgatar, a atitude de ir lá, a atitude de ir na escola, a atitude de ir na vizinhança, a atitude de ir naquela faculdade, a atitude de mãe, de sair do seu comodismo, de sair do quarto da oração e começar a abraçar a causa do filho. Não, eu sei o que está acontecendo e sei quem tem a solução. Eu vou orar, mas eu também vou me deslocar até
saio daqui, eu não me movo sem a oração ser respondida. Tem hora que a gente vai orar. Tem hora que a oração vem acompanhada da ação. Tem hora que a gente precisa se deslocar. E o Senhor traz a minha e a tua memória. E você vai precisar começar a agir de maneira diferente. Então a gente vai entender aqui alguns aspectos. O próximo slide, por favor, meu irmão. A gente vai aprender aqui o que significa interceder. Interceder é intervir a favor de alguém como se fosse uma causa sua. Você não para de interceder até que alcance a vitória. O ministério da intercessão não é fácil, mas pelos nossos filhos ele tem uma facilidade um pouco maior, porque a mãe tem um amor, a mãe tem um zelo pelo seu filho. E eu estou aqui gerando uma filha e eu não consigo fazer uma oração que ela não esteja no meio. Há uma preocupação e um senso de responsabilidade muito grande. A intercessão é intervir a favor de alguém. É quando você abre mão daquilo que você sonha, daquilo que você quer, do seu conforto, das suas atividades, para você interceder pela vida de alguém que necessita da sua atenção, até que alcance a vitória. É um ato de persistência. É um ato de não desistência. A gente vê Mateus capítulo 7 dizendo assim: pedi, pedi e lhe será dado. Batei e a porta será aberta. O Senhor Jesus Cristo nos ensinando. Quando você intercede, quando você pede, quando você ora, quando você busca, o Senhor responde. Quando você bate, a porta é aberta. Então aquele que persiste, aquele que não desiste, aquele que está no caminho da intercessão, no caminho da oração, o Senhor tem prazer em responder, o prazer em abrir a porta, o prazer em executar. E aí a gente vai observando que um dos sinônimos da palavra é defender. Quem aqui defende o seu filho com unhas e dentes? Se alguém tocar no seu filho, a primeira coisa que você faz é orar, a segunda coisa é proteger ele. E que Deus te dê sabedoria na proteção do seu filho. Porque tem mulher aqui que é como leoa, que na hora até esquece que é crente. É uma verdade, irmão. Isso é natural do ser humano, mas a gente precisa ter o domínio próprio. É acudir. Aquela sunamita, ela estava acudindo o seu filho. E é advogar. E quem é o advogado da igreja? Quem é aquele que peleja as nossas causas? Quem é aquele que está intercedendo por mim e por você diante do Pai? Jesus Cristo é o nosso advogado. Ele é o nosso intercessor. Ele é o nosso advogado fiel. Deixa eu te falar uma coisa. Não tem uma causa que ele perca. Ele é conhecedor de todas as leis normativas, seja ele do judiciário, seja ele da enfermaria, seja ele medicina, seja ele o que for. Todas as áreas para ele é conhecedor. E como advogado, ele nunca perdeu uma causa. Aleluia. Passa aí, varão. E aí a gente começa a observar que nós, como mãe, nós temos uma missão. Eva foi a primeira mulher criada por Deus. Gênesis 3:20 vai dizer isso. E a gente vê que, além de ser criada como a única e primeira mulher, até que viesse uma posteridade, sobre ela Adão deixa um nome, vai ser denominada Eva, porque ela é a mãe de todos os viventes. Isso significa dizer que a partir dela viriam as descendências e a ordenança que Deus estabeleceu anteriormente. Então toda mulher, ela tem consigo uma ordenança desde a criação. Toda mulher carrega consigo um propósito de Deus desde a criação. Se você tem 10 anos de idade e está aqui, ou está me assistindo, se você tem 20, 30, 60 anos, não me interessa a idade, mas você foi chamada com um propósito. E o propósito é ser mãe. E o propósito é gerar. E o propósito é encher essa terra para a glória do nome do Senhor. Gênesis 1:28. A missão era crescer, multiplicar, frutificar e encher a terra. Então ela precisava gerar filhos, e uma das coisas que mais a gente vê e percebe acontecendo é a secularização, o modernismo, trazendo a mentalidade até dentro da igreja, que a gente não deve ter filhos, porque o mundo está mal, porque jaz o maligno, porque nossos filhos vão se corromper, porque vai acontecer o mal. E independente do que o mundo diz, a gente tem o que a palavra nos deixou registrado. A palavra diz que eu e você temos o propósito de gerar, multiplicar, encher a terra, e você vai cumprir com o propósito de Deus. Você vai gerar filhos. Se tem alguém estéril aqui, Deus abra a madre aqui agora. Receba fruto no teu ventre. E quem quer ter filho, recebe filho. Recebe filho. Então que o Senhor abra a tua madre. E quem só tem um, tenha
2, 3, 4, porque é vontade de Deus encher a terra e Ele vai prover. Ele vai dar condição, Ele vai dar providência, porque Ele não dá para que morra, mas Ele dá para sustentar. Fica nervosa não, quem profetizou aqui recebeu os 5. Tá todo mundo rindo, pois receba 10 aí em nome de Jesus. Mas vai ficar filé, se preocupe não. A gravidade é só uma coisa assim, que ninguém precisa se preocupar com isso não. Lá no céu o corpo vai ser perfeito. O que importa é cumprir o propósito na terra. Está todo mundo dizendo assim, não, Deus me livre, quero não. Aleluia. Então a gente tem essa missão. E com essa missão é proteger os nossos filhos. E a gente, para proteger os nossos filhos, a gente vai precisar entender algumas coisas que a gente vai ver aqui por diante. Mas entenda, filho é algo tão precioso e é uma bênção tão grande de Deus, que o próprio Deus enviou o seu único filho para morrer por amor de toda uma humanidade. E uma humanidade não somente do passado, do presente, mas de todas as gerações futuras, até que ele retorne para levar a sua igreja. Então, o filho, ele tem uma importância tão grande para Deus, que ele entregou o próprio filho, para ser um instrumento para todos aqueles que nele creem. Da mesma maneira, o teu filho, a tua filha, é um instrumento para este mundo, era um instrumento para a propagação do evangelho, é um instrumento para a salvação de almas, é um instrumento para que aqueles conheçam o amor de Cristo, o amor do Senhor Salvador, para que conheçam a graça redentora. É o teu filho. Será que você pode levantar sua mão para receber? Seu filho, a sua filha, será um instrumento poderoso. Eu vou profetizar debaixo da palavra. Teu filho vai ser um instrumento poderoso. Vai ser um profeta, uma pregadora, um pastor, uma dirigente, uma levita. Vai ser um instrumento que vai bombardear o inferno, saquear as almas de lá. Teu filho vai ser bênção. Passa aí, varão. E o que a Bíblia diz sobre nossos filhos? E já foi lido aqui o versículo. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Salmos 127, 3 ao 5. Então o que significa isso? Os filhos são herança do Senhor. Repita comigo. Os filhos são herança do Senhor. Ou seja, ninguém recebe por mérito, recebe porque Deus quer dar. É uma herança que Ele estabeleceu. Segundo, recompensa. Repita comigo, recompensa. É uma recompensa. Recompensa pelo quê? Pelo que Ele já te deu, a possibilidade de gerar. Uma recompensa. Eles são flechas. O que é isso? Um instrumento que muitas vezes vai ser levado para trás para poder alcançar novos métodos lá na frente, para alcançar novos destinos, para alcançar novos propósitos. Os seus filhos são como flechas na aljava. Você não cria para si. Flecha não fica guardada na aljava. A flecha foi criada como um instrumento para ser lançada, para alcançar com firmeza o foco do evangelho. Teu filho é como flecha que você vai lançar. Então, se tem alguma mãe apegada com a idolatria dentro do filho, amarrando ele debaixo da saia, Deus não te deu esse filho para que você fique idolatrando, não. Deus te deu esse filho para que você lance. Traz felicidade. Como é feliz aquele que tem a sua aljava cheio de flechas. Você está entendendo o que Jesus está falando? Não te contenta com um só, não. Tenha 2 filhos, 3 filhos. Quanto mais flecha, mais você vai estar munido, mais você vai estar abençoado, mais você vai ser feliz. Filho traz alegria. Aí você diz assim, aí por que o meu só traz tristeza? Porque infelizmente tem as astutas ciladas do inimigo, mas hoje cada uma está caindo por terra no nome e na autoridade de Jesus. Então quanto mais filhos, mais felicidade você vai ter. Isso é a palavra que nos garante. E ele vai dizer assim, que você também garante uma proteção. Porque quando o inimigo bater à porta ou ao tribunal, vai ter alguém que te defenda. Sabe por que era tão importante gerar filhos?
porque na necessidade, no caso da morte do marido, era o filho que protegia a mãe, era o filho que cuidava da mãe, era o filho que cuidava das terras e das possessões. O filho trazia proteção à casa, trazia a procedência da hereditariedade. Então, ter filhos também garante proteção. Será que se seu marido falecer hoje, será que se acontecer alguma coisa com você, seu filho vai lhe proteger? Você tem ensinado a ele como ser um bom filho, como cuidar de você quando o inimigo bater a porta. A gente sabe que se alguém mexe com a nossa mãe, se alguém mexe com o nosso pai, a gente logo vai lá tomar partido, não é verdade? Quem é que faria isso pela sua mãe? Quem faria isso pelo seu pai? Porque a gente tem esse instinto de proteção também como filhos. Passa aí, meu filho, em nome de Jesus. Mães em exercício. Um grande estadista americano chamado Abraham Lincoln disse o seguinte: as mãos que embalam um berço dirigem o mundo. Você consegue entender isso? Esse estadista americano, ele está dizendo o seguinte: aquelas que embalam um berço, elas estão dirigindo o mundo, porque elas entendem que estão preparando a próxima geração de presidente, a próxima geração de médico, a próxima geração de estadistas, a próxima geração de policiais, a próxima geração de bombeiros, a próxima geração de enfermeiros, a próxima geração que vai conduzir a nação. Você tem noção da importância que tem em ser mãe? A atitude que você está tendo? Você está entendendo que as que balançam o berço dirigem o mundo? A gente sabe que, sem espiritualizar aqui, a gente sabe que quem dirige o mundo é Deus, quem tem o controle do mundo é Deus, soberano é Deus, mas trazendo aqui para o contexto da aplicação da nossa vida como mãe, quando a gente entende a responsabilidade que nós temos, nós preparamos ele para esse mundo, e não para viver debaixo do nosso mundo, mas para viver um mundo debaixo da palavra de Deus. A mãe, ela influencia de forma direta no caráter da criança, na estrutura espiritual e na formação da nação. Qual é a formação de caráter que a mãe, que eu e você, tem dado para os nossos filhos? Qual é a estrutura espiritual que nós estamos passando para os nossos filhos? Será que em casa ele escuta da nossa boca a gente dizer assim para os filhos? Eu falar para o marido: eu não aguento mais ir para a igreja. Eu não aguento mais aquele pastor. Eu não aguento mais aquela mulher. Ai, meu Deus do céu. É top blaster, mega blaster, para lá e para cá. Deus deu uma característica única para cada pessoa, e eu acho lindo que ela tem essa essência. Mas o que será que você tem dado de estruturação espiritual? Será que os teus filhos não querem vir para a igreja pelo que ele ouve? Será que eles não querem ser preparados, não querem estar na igreja pelo que ele vê? Ou pelo teu testemunho, pelo nosso testemunho em casa? E a formação na nação. Seja o melhor que você puder. Eu botei essa frase aí: seja o melhor, mesmo que ninguém esteja vendo ou fazendo. Não precisa pastor ver. Não precisa a missionária Carol ver. Não precisa professor ver. Não precisa ninguém reconhecer. Só faz o teu melhor. Só entrega o teu melhor. Faz sem esperar nada. Porque Jeová Rafael é fiel para recompensar, para prover, para curar, para libertar, para salvar. Faz sem esperar nada em troca. Oh, rabacaianda rabaias. Passe aí, meu filho, o amor de uma mãe. Mãe é uma palavra correspondente do hebraico en e do grego temer. 210 vezes utilizado no Velho Testamento e 82 no Novo Testamento, para você ver a importância dessa palavra. E o amor de Deus é comparado ao de uma mãe. O único amor que Deus se permite ser comparado é o amor de uma mãe. Você consegue entender a grandeza desse amor que está dentro do teu coração? E se houve alguma frieza espiritual no teu coração, que o Senhor aqueça agora em nome de Jesus. Ele vai utilizar em Isaías 49:15 e ele vai utilizar em 66:12-13. Mas o 49:15 diz o seguinte: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do seu filho do seu ventre? Ou seja, ele está dizendo assim: uma mãe não é capaz de esquecer e de se compadecer do seu filho. Mas ainda que, ou seja, não é possível, mas se acontecer que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti, do seu povo. O amor de Deus é comparado ao de uma mãe. Por isso que você
foi chamada com um propósito muito lindo, porque em você Ele implantou um amor genuíno, um amor incomparável. Não existe outro na terra que se compare ao amor de uma mãe. E aí eu coloquei algumas referências de textos de mães, porque a gente vai entrar agora em mães que oraram na história. Na história da teologia, eu trouxe algumas mulheres de exemplo para você entender que a narrativa bíblica, ela vai nos trazer alguns exemplos que eu vou trazer logo depois. Mas na história tem exemplos de mulheres que transformaram seus filhos através do poder da oração, e através do exemplo, através do bom testemunho. A gente vai ver Catarina Lutero. Ela teve 6 filhos, adotou 4 e teve o cuidado de mais 11 órfãos. Era o tipo de mulher que não se preocupava em gerar filhos, porque ela entendia que eram frutos de Deus. E até quando ela não estava gerando, ela adotava. Até quando ela não estava gerando, ela trazia para perto para cuidar, para proteger, para zelar. Porque quando a gente não gera, ou quando a gente vê uma necessidade, a gente precisa abraçar também. A gente precisa se preocupar também com aqueles que não têm, aqueles que são órfãos. E é uma diretiva de Deus para mim e para a sua vida também. A gente vê Mônica, mãe de Agostinho, ela orou por ele durante 30 anos. Você sabe o que é isso? Alguém que orou tanto, persistiu tanto e constituiu uma família com Agostinho, um dos maiores teólogos que a gente vai ver durante a história. A gente vai ver Susana Wesley, mãe de John Wesley. Esta é uma das referências bíblicas, umas referências teológicas para nós que somos pentecostais. E ela vai ter 19 filhos. Você tem noção do que é isso, irmão? 19 filhos. Você conhece alguém aqui que teve 10? Levanta a mão aí. Teve 10 filhos, ainda existe, né? Ainda existe. Tua sogra teve 18, está viva. Morreu com 97, tá vendo? Quanto mais filho, mais idade tem. 97 anos, irmão. Tem gente que com 2 filhos, com 60 anos, está indo-se embora. Tem filho que você fica até os 97. Mas escute só. Você conhece alguém que teve 15 filhos? Meu Deus do céu, o povo aqui é bom, viu? Família aqui... é forte. 19. Eita, glória. Palmas para a mãe dessa. Não pode bater palmas, irmão? Pode, bate palmas aí. Essa daí foi uma corajosa. Essa daí, rapaz, devia receber medalha de honra ao mérito. 21 filhos. Não, a outra se inspire, misericórdia. E aí, amor, vamos? Tem que trabalhar, varão. Vamos trabalhar. Veja só. Mas o interessante dessa mulher aqui, preste atenção, irmão. Eu sei que é engraçado esse momento. Mas o interessante dessa mãe, que ela teve 19 filhos. Mas o que me chama a atenção é que mesmo nessa grande quantidade de filhos, ela entendia que a maternidade incluía a responsabilidade de educar e formar pessoas de Deus. Sabe o que é isso? Ela assumiu não somente a maternidade, como a educação e a responsabilidade de gerar pessoas de Deus. A educar um filho está difícil. 2, meu Deus. 3, Jesus amado. 4, misericórdia. Imagina tu educar 19 filhos diariamente. Ela ensinava, educava, evangelizava e preparava. E seu marido testemunhava que ela cuidava e educava muito bem seus filhos. Tanto que vai haver um registro que ele chegou para ela e disse assim: ô mulher, eu vi tu repetir no ouvido do teu filho, e esse era John Wesley, 20 vezes a mesma coisa. Isso é admirável, porque é um método didático. Quanto mais se repete, mais aquilo é absorvido. E ela repetia 20 vezes cada ensino em seu ouvido. E aquilo ali ele foi absorvendo e praticando. Mas ela disse assim: se eu tivesse repetido 19, eu tinha falido. Eu tinha errado, eu tinha sido inútil em todo o meu esforço. Porque 20 era o meu objetivo. E aquela criança se tornou um dos maiores teólogos até hoje reconhecidos. Aquela criança se tornou um instrumento para que eu e você acessasse conhecimento, sabedoria. Aquela criança logo depois foi alvo de um incêndio dentro de casa. Um incêndio criminoso, que quase que morre. Mas o Senhor colocou a mão e salvou e livrou. Sabe o que é isso? O Senhor tem livramento para a tua casa. O Senhor tem livramento para o teu filho. O Senhor tem livramento. E ela entendeu que aquele livramento era algo tão impossível, que ele tinha uma missão muito importante. Isso aconteceu. Aí tem uma frase de Hernandes Dias Lopes que ele diz o seguinte: mães são como espelhos. O que é um espelho? O espelho, ele não fala, ele não grita, ele revela.
O espelho, ele não precisa gritar, porque o exemplo salta aos olhos. A gente não vai vencer com a força do nosso grito, por mais que algumas vezes a gente vá gritar. Isso é normal. Se você não gritou ainda, você vai gritar. Porque a minha mãe gritava o tempo inteiro. Mas surtiu efeito e eu estou viva. Glória a Deus por isso. Mas veja, o espelho ali revela, você não precisa gritar, porque suas atitudes são a melhor forma de ensino. Tanto que a gente vai ver outra frase aqui, que diz o seguinte: o exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas a única eficaz. A maior forma de seu filho aprender, seu filho ser um instrumento poderoso, é você ser um exemplo. Um espelho precisa estar limpo, porque se ele estiver sujo, ele está embaçado e você não consegue ver direito. Então a gente precisa andar numa vida de santidade. Um espelho, ele tem que ser plano. Se ele for côncavo ou convexo, esse espelho vai ter a imagem distorcida. Sabe aquele espelho da maquiagem? Que a gente coloca bem pertinho e vê todos os defeitos? Vê todos os poros? Pronto. Se a gente tem um espelho muito convexo ou muito côncavo, ele muda a realidade. Isso significa que a gente tem que ter uma vida plana, de retidão à palavra e obediência à palavra de Deus. E um espelho, ele precisa de luz. Sem luz não dá para ver nada. Alguém consegue se ver no escuro? Alguém consegue olhar no espelho no escuro? Por isso que a gente precisa da luz de Cristo e da palavra de Deus. Precisamos ser exemplos para os nossos filhos. A oração precisa ser executada e as nossas atitudes também. O próximo slide vai trazer mulheres da Bíblia que são referências para mim e para você. Mães que intercediam, que oravam, que se posicionavam. Uma delas é Joquebede, Êxodo capítulo 2. Todo mundo conhece ela. Uma mulher que em meio a um decreto não se ausentou de gerar filhos, mas gerou filhos, cuidou do filho, teve a estratégia vinda de Deus. O Senhor deu livramento, o Senhor enviou recurso e ela cuidou dele até os 3 anos de idade. Sabe o que significa isso? Que em meio a um ambiente de hostilidade e decretos de morte lá no mundo, ainda existem mulheres que estão dispostas a gerar filhos. Ainda existem mulheres dispostas a cumprir com o seu propósito. Ainda existem mulheres. E você é uma delas. Se você dê glória a Deus, dê aleluia. Vá dando glória aí. A gente vê Débora. A Bíblia não nos diz se ela teve filhos, mas diz que ela era mãe de Israel. A Bíblia não nos diz que quantos filhos ela teve ou se ela teve, mas ela se posicionou como mãe. Tem mulheres que vão gerar, tem mulheres que talvez não venham a gerar. Mas uma coisa eu sei, que independente daquilo que sai do nosso ventre, existe aquilo que sai da nossa alma, aquilo que sai do nosso espírito. Que você seja uma mãe para o povo de Deus, que você seja como uma mãe para a juventude dessa igreja, que você seja como uma mãe para os que estão perdidos, que você se levante como profeta, como juíza, mas como mãe, uma mãe que acode, que ajuda, que intercede, que protege. Sabe que tem um filho precisando de oração, vai lá e ora, vai lá e coloca conselho, vai lá e ajuda. E Ana, 1 Samuel 1 e 2. A história dele é conhecida. Quem conhece aqui? Dê um glória a Deus. Meu Deus, essa hora mesmo, é? Meu Deus do céu. Jesus amado. Tá, glória a Deus. Ana foi uma mulher que orou antes para receber, consagrou. Depois que recebeu, ela continuou cuidando e protegendo o filho. Todo ano ela fazia uma túnica nova. Sabe o que é isso? Não é só gerar, não é só receber, é cuidar. Ano a ano, até que ele cresça. Amém? E a gente tem o exemplo de Maria, mãe de Jesus, e Lloyd e Eunice. E vamos seguindo adiante por conta do horário. A gente chegou finalmente a Sunamita. O seu filho morreu de repente de uma dor de cabeça. A Bíblia não informa a causa. Ela orou em seus joelhos, não desistiu até que o profeta viesse até a sua casa. A gente vê uma teoria e uma prática sendo executada. O que tem tentado matar nossos filhos? A maior seta de Satanás está na mente dos filhos. Porque a mente é que conduz todo o corpo humano, alma e espírito. O coração bombeia o sangue.
O coração bombeia as células de oxigênio, mas é a mente que conduz a atitude do corpo. Então, ele vai atacar a mente. Mas nós entendemos em Romanos 12, 2, 1 e 2, e 1 Coríntios 2,16, que nós temos a mente de Cristo e por isso recebemos a renovação da nossa mente. Então, começa a profetizar na vida do teu filho. Renovação da mente e mente de Cristo. Ele tem a mente de Cristo e a renovação de Cristo. E como funcionam os ataques, eu vou trazer isso de forma bem rápida. Desde o Éden que a gente vê a influência de Satanás para trazer destruição à família. Mas a gente vai percebendo que no decorrer da história, principalmente após a Revolução Francesa de 1700, ali pela média de 1700 e 1800, veio se desencadeando uma disputa muito grande política partidária. A gente vai ver os partidos de direita, que é o capitalismo, os de esquerda, que é o socialismo, o comunismo, vivendo em guerras e em brigas. No princípio, essa guerra e essa briga era só financeira. Era o proletário contra os burgueses, os ricos contra os pobres. Mas depois veio o pós-marxismo. E esse pós-marxismo trouxe uma influência não somente nas finanças e na política, mas na moral, na religião, nos costumes da família. E a gente vai ver que isso veio enraizado na cultura, uma hegemonia cultural implementada por Antônio Gramsci. Esse homem teve a responsabilidade de trazer uma nova conduta para a sociedade. Ele percebeu que não adiantava ele destruir e matar os cristãos, tinha que se infiltrar no meio deles. Porque quando matava os cristãos, eles eram fortalecidos. A gente sabe, a igreja é assim. A igreja primitiva de Atos dos Apóstolos, a gente percebe isso. Quanto mais eram os ataques, mais a igreja crescia, mais era fortalecida. Então, se infiltrar é melhor. Por isso que a gente vê se infiltrando, tentando entrar no nosso meio. E nós precisamos estar em oração, precisamos estar em atalaias, protegendo a igreja e protegendo os nossos filhos. Eles tentam mudar a filosofia grega, o direito romano e a moral judaico-cristão, que é isso, o modelo patriarcal, a igreja, o ensino nas escolas, eles querem mudar. Eles querem mudar a família e eles querem mudar todo o sistema que a igreja, que a palavra de Deus se estabeleceu sobre nós, e ele vai tentando isso através da cultura. E existe uma agenda chamada Agenda 20 por 30 que você, mãe, precisa atentar para isso. Essa agenda é uma agenda educacional que traz uma normatização no mundo todo. Em todos os lugares do mundo, as escolas precisam seguir essas normativas e elas têm 17 objetivos que trazem a ideia de igualdade. Traz a ideia de algo bom, mas está incutido, está oculto nelas todas as vontades de uma revolução, não somente cultural, mas de uma nova ordem imposta. A gente vê Paulo Freire em 1968, ele conduz a educação uma falta de hierarquia ao professor. E esse professor nas escolas, ele vira um agente político com o intuito de catequizar o esquerdismo através da cultura. Nas escolas, começou assim e hoje está em todos os lugares. TikTok, rede social, Netflix, YouTube, todas essas áreas já estão incutidas essa agenda política. A gente vê os TikToks, a gente vê na rede social, esses ensinos sendo enviados para as nossas crianças com o objetivo de mudar o pensamento que a gente ensina dentro de casa. E qual é o objetivo? Destruir os cristãos. Nós somos os principais adversários, porque nós temos uma família constituída pela palavra de Deus, vivemos debaixo do ensino da palavra de Deus e a gente tem a cultura da palavra de Deus. Esse ensino, veja, quando um cristão ele vai para a escola, ele vai para a universidade em si, há um dado específico que diz que 70% dos cristãos na universidade, ele desvia da fé. Veja como a oração precisa ser colocada em prática todos os dias. Já pensou seu filho e sua filha dentro da universidade? Ele vai fazer parte dos 70% desviado ou dos 30% dos remanescentes? Repita comigo. Meu filho vai ser 30% dos remanescentes. E vai influenciar os outros 70%. Em nome de Jesus. E esse dado revela que a igreja tem o papel fundamental de manter a igreja, eu e você como indivíduo, de manter eles na fé. A família é o foco da destruição. E esse foco está nas crianças, desde o útero até a puberdade. Os seus ensinos, rapidamente.
Ele tem uma normativa. Aqui no Brasil ensina uma coisa, Estados Unidos está ensinando igual, Inglaterra está ensinando igual. E eles não querem que haja um ensino livre. Ou seja, você não pode ensinar em casa. Se você ensinar na sua casa, você pode receber um processo, você pode ser preso. Porque o que eles querem é que seja implantada essa agenda universal para que todos caiam na mesma cilada de Satanás. E por isso que a gente tem uma preocupação muito grande de ir para a escola. Só que a gente entende que o que a gente ensina em casa, o que a gente é em casa, o que a gente ora, vai refletir nos nossos filhos e eles não vão ser influenciados. Por isso que você não deve ter medo dele ir para a escola. Mas se você ensina a verdade em casa, ele vai ser um testemunho ambulante. E quais são os ensinamentos? Educação sexual infantil. Começa a dizer o que são órgãos sexuais e fazer com que um toque ao outro. Isso é muito sério, você precisa entender isso. Nas escolas já acontece isso. A gente vê ideologia de gênero. Menina quer ser menina, menino quer ser menino. Não, isso é o que Deus criou. É menina querendo ser menina e menino querendo ser menina. E isso vem em suas implicações e variações. É a mudança de sexo, a mudança de gênero. Isso está sendo ensinado nas escolas como algo normal. Por isso que a sua oração é tão importante, porque ela é capaz de blindar o seu filho dessas ciladas do inimigo. A erotização infantil. Quem nunca viu um adolescente, um jovem aqui no Instagram fazendo biquíni e pose? Postando de biquíni, botando roupas depravadas. Quem nunca viu um homem botando filtro para fazer foto? Eu nunca vi isso. Macho é macho. A erotização infantil está sendo alimentada nas escolas. Seus filhos, você está acompanhando as redes sociais dele? Você vê as fotos, você vê as roupas? Ou ele compra o que quer e faz o que quer? A erotização tem transformado tantas coisas como o mercado das coisas erradas aí da rede social. A infantilização dos adultos, a gente vê crianças que estão sendo formadas numa infantilidade tão grande que não são formadas para o mundo, que quando elas vai amadurecendo, elas parecem que são crianças para sempre. A gente vê gente de 19, 20, 30 anos e parecem crianças imaturas, porque é o objetivo trazer pessoas cativas a esse ambiente. E um daqueles que está crescendo muito, que você precisa atentar muito e orar muito sobre isso, é o ambientalismo, que é isso, o direito às pessoas não humanas. Quem já viu alguém cuidando de um cachorro melhor do que cuida de um filho? Quem já viu aqui, já tem shopping de cachorro, plano de saúde de cachorro, tem até funerária, Jesus Cristo, essa eu não sabia. Funerária de cachorro. Sabe o que é isso? É trazer direito para aqueles que não são humanos, para a árvore. Teve uma macaca que recebeu habeas corpus para sair do zoológico. Teve um cachorro que recebeu pensão alimentícia, porque os pais se separaram. Você está rindo, meu irmão? Mas é isso que querem incutir na mente do seu filho. Não tenha filho, tenha cachorros. Não tenha filho, tenha plantas, seja mãe de plantas. E seu filho vai ficando o quê? Emburrecido. Vai virando um adulto sem nenhuma maturidade. Você precisa orar por isso. E o feminismo, que quer destruir a masculinidade. Agora existe homem feminista. Não é só mais mulher feminista, não. Agora tem o homem que defende as mulheres serem feministas. É o homem que deixou de ser homem. O macho que deixou de ser macho. O homem é o cabeça da casa. A mulher é o pescoço. O homem é a autoridade do lar. Estão querendo incutir isso na mente das mulheres. Aí tem meninas que não aprendem a cozinhar. Tem meninas que não querem aprender a trabalhar. Tem meninas que não querem cuidar do marido. Meninas que já são criadas. Ah, não. Eu conheço uma que é crente e é feminista. Não existe isso de ser crente e ser feminista. São ideologias diferentes. É cristianismo versus socialismo. Não tem como. É totalmente diferente. Esse feminismo está repreendido em nome de Jesus. O feminismo, ele traz o aborto. O feminismo, ele traz incutido nele tantos malefícios para nós. E a gente vai ver que eles têm o objetivo de dividir para conquistar. Sabe o que é isso? Branco contra negro, pobre contra rico, mulher contra homem. E até que, se não der certo, eles vão fazer com que todos se unam no mesmo objetivo. Dividir para conquistar. E infelizmente, isso está entrando até dentro da igreja. Dividir para conquistar. Divide o departamento, divide o pensamento, divide a união. Vai dividindo. E está repreendido em nome de Jesus, espírito de divisão. Aqui é a unidade do Espírito Santo de Deus. O Espírito do Senhor está aqui.
quer dividir na tua casa, quer dividir no teu trabalho, quer dividir aqui, mas não vai não, Satanás. Eu te repreendo no nome de Jesus. Pedofilia e incesto. Tenho acompanhado algumas mulheres que têm sofrido de violência sexual, mas a pedofilia é algo muito sério. E você, mãe e pai, tem a obrigação de orar pelos seus filhos e instruí-los, que tem que respeitar cada idade. Incesto, relacionamento entre familiares. E a gente chegou aqui num dado muito importante que eu não posso deixar de ir embora sem deixar esses dados aqui para você. Violência sexual, drogas e implicações. E isso você precisa estar muito consciente na vida dos seus filhos. Quando eu vi esses dados, eu me assustei. Me assustei, porque apesar da gente saber a realidade, quando a gente vê os números, a gente se espanta. E preste atenção, após pandemia, no ano de 2023, quando vier os dados de 2022, você vai ficar mais assustada ainda. E seu filho não pode fazer parte desses números aqui. O seu filho não vai fazer parte. Profetize: meu filho não vai fazer parte. Meu filho não vai fazer parte. Esse censo não corresponde à tua casa. Tua casa está blindada, teu filho está blindado, você está blindada. Mas deixa eu ler rapidamente que a falta de atenção e intercessão pelos filhos podem gerar violência sexual. E a maioria das violências sexuais é feita dentro de casa e você nem está vendo. A gente vê Tamar na Bíblia, filha de Davi, vai ser estuprada pelo próprio irmão. E eu tenho acompanhado mulheres que estão passando por isso. A cada hora, 5 crianças e adolescentes são vítimas de violência sexual no Brasil. A Unicef traz um dado de 2021, que até o ano de 2020, 35 mil crianças e adolescentes de 0 a 19 anos foram mortos de forma violenta no Brasil. Uma média de 7 mil por ano. Além disso, 180 mil sofreram violência sexual, uma média de 45 mil por ano. A pandemia agravou esses dados. O IBGE traz um dado do mês 10, do mês 9 de 2021, que ela fez uma pesquisa com 188 mil estudantes, que diz o seguinte: 1 a cada 7 adolescentes já sofreu abuso sexual no Brasil. Você tem noção do que é isso? Você já conversou com seu filho sobre isso? Você já orou por ele? Eu tenho certeza que tem mulheres aqui que já sofreram abuso sexual. 1 a cada 7. Se a gente pegar aqui a quantidade de mulheres que tem aqui e dividir, a gente vê que 1 dos 7 das mulheres aqui já passaram por violência sexual. E a gente guarda isso em segredo, quando na verdade isso aí você superou. E esse testemunho vai ajudar os seus filhos. Veja só, 9% das meninas dessa pesquisa já foram obrigadas a manter relação sexual sem querer. 2/3 dos jovens, ou seja, 63%, em idade escolar já ingeriram algum tipo de bebida alcoólica. Desse total, 1 a cada 3 o fez antes dos 14 anos. Drogas ilícitas, 13% já usou. E cerca de 22% já fumaram pelo menos um cigarro. 14,6% já passaram por algum tipo de assédio sexual contra a sua vontade. 35% já tiveram iniciação sexual, onde apenas 63% utilizaram preservativo. Você tem noção do que é isso? Do que está acontecendo com as crianças e adolescentes dentro do país? Mas a sua casa precisa estar protegida. O poder da sua oração é capaz de transformar a vida do seu filho e blindar ele dessas astutas ciladas. Mas sabe o que acontece? Tem muita mãe aqui traumatizada. E eu já estou no fim. Traumatizada é o próximo slide. Sabe por quê? Você já sofreu ou já passou por alguma coisa dessas coisas aqui na sua infância. Na sua adolescência. Tem mulheres aqui que já foram violentadas sexualmente. Já passaram por tantas coisas, utilizaram de drogas, já fizeram tantas e tantas coisas, mas também já foram filhas traumatizadas. Porque não tiveram uma mãe que educasse, uma mãe que amasse, uma mãe que orasse, uma mãe que ensinasse. Tem mulheres aqui que sofrem pelo abandono materno e acaba refletindo isso nos filhos. Você passa a não amar direito, a não cuidar, a não educar, a não ter relacionamento por causa dos seus traumas. Ou você coloca debaixo do braço, ou você idolatra. Porque mães traumatizadas transformam meninos traumatizados. Por isso que eu vim aqui como profeta de Deus, para liberar sobre a sua vida e a sua mente cura. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé. Toda mãe traumatizada,
Toda aquela que está com problemas dentro da mente, do psicológico, do emocional, que está refletindo um passado no presente. E isso vai trazer o reflexo para o futuro também. Que toda mãe aqui agora, que tem algum problema do passado, algum trauma, alguma dor, que você seja curada agora em nome de Jesus. Você não precisa dizer sou eu não, mas o Senhor está liberando uma palavra de cura. Se você crer, recebe. Se você não crer, vai receber também. Porque Jeová está preparando mães fortes. Receba a cura na mente, na alma, no coração, nos sentimentos. Alguém pode não ter te cuidado como filho, mas o Senhor é o teu pai. O Senhor cuida de você e Ele dispensa a cura sobre a tua casa hoje. E o que as mães precisam fazer? O que a Sunamita fez? Estava morto, o filho estava morto, sim ou não? E tem mães que chegaram aqui com o filho morto. Tem mães que chegaram aqui desesperadas. Tem mães que chegaram aqui com situações desesperadoras de morte. Independente se você não é mãe, situações de morte hoje aqui vão receber vida. Hoje Deus está sinalizando com vida. Mas o que você precisa fazer? Interceder. Repita comigo, interceder. Se necessário, você vai buscar ajuda. Repita, buscar ajuda. Psicológica, do pastor, da missionária Carol, das missionárias aqui. Você vai procurar ajuda na escola, você vai procurar ajuda de um advogado. Mas você, além de interceder, você vai ter que buscar ajuda, porque a Sunamita buscou ajuda. Você vai precisar muitas vezes buscar ajuda, levar filho para terapia. Você vai precisar fazer terapia. Porque às vezes o problema não está no filho, está na gente, né? Restabelecer ou estabelecer a autoridade do teu lar. Afinal, quem edifica a tua casa é você. Não é teu filho, não. Porque tem filho que parece general em casa. Manda na mãe tudo. Chega no mercado, quem faz a feira é ele. Chega no shopping, quem compra a roupa é ele. Quem paga também é ele, né? Restabeleça a autoridade dentro da sua casa. Quem manda lá é o marido, mas a edificação da casa é você. E você que manda no filho. Esse negócio de que mãe não pode dizer não é uma teoria do mundo. Esse negócio que a mãe não pode exercer a vara, a Bíblia nos dá autoridade para isso. Deus nos deu autoridade para isso. Eu levei muita vara e estou de pé. Quem levou vara aqui? Quem aqui já levou uma boa lapiada? Tá todo mundo vivo aqui, né? E missionária que a senhora já levou alguma lapiada assim? Educou a gente, irmão. E olhe, Estezinha, se prepare, viu? Seja educada. Por isso que eu estou ensinando desde o ventre. Ela está ouvindo tudo aqui. Já vai nascer consciente. Jesus, eu tenho que obedecer, senão tem uma vara. Precisamos exercer a nossa autoridade. A intencionalidade dos seus atos a partir de agora vai ser o seguinte. Tudo que você fizer, você vai ser intencional. Fez a comida, obrigado, Senhor, para o seu filho ouvir. Vai orar junto com o seu filho. Café da manhã, almoço, janta, lanche, agradeceu, faz a feira. Junta a feira na sala, filho, vamos orar porque foi Deus que nos deu. Você vai ser intencional. Tudo que você fizer, você vai colocar Deus no meio, a palavra de Deus no meio. Porque ela é a luz da nossa vida e ela que rege a nossa casa. Você vai ser intencional. Seja intencional. Tudo que você fizer, coloque Deus no meio e seu filho vai aprender a colocar Deus em tudo. E a última coisa é a continuidade geracional. Sabe o que é isso? A continuidade geracional é o seu filho, os seus netos, os seus bisnetos, todos vão viver na casa do Senhor. Porque você é como a Eunice e uma Lloyd que criaram Timóteo. E a herança delas foi um instrumento poderoso no reino de Deus. Você está tendo uma continuidade geracional que começa em você, mas não para em você. Começa em você hoje e vai ser para toda a herança hereditária da tua casa, da tua família. Recebe isso em nome de Jesus. Eu vou encerrar aqui, mas eu preciso dizer algo e liberar algo para você e orar pela sua vida aqui e agora. Sabe o que é? Ela buscou ajuda, sim ou não? O profeta foi para a casa dela, sim ou não? Sabe o que eu quero te dizer? O Senhor
vai contigo para onde você for. Ele vai contigo para a tua casa. Ele vai visitar a tua casa hoje. Vai visitar o teu filho hoje. E talvez você não veja o resultado agora, mas você verá. Porque a partir de agora está se levantando uma mãe que ora. Uma mãe que ora. Uma mãe que se posiciona. Uma mulher de Deus. E sabe o que aconteceu? O profeta chegou. O profeta orou, pediu a Deus.